Senhor e faze o bem, habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém. Boa noite a todos, graça, saúde e paz. Quero convidá-los a abrir sua Bíblia no livro de Números, capítulo 6. Livro de Números, capítulo 6. Nós vamos ler dos versículos 22 até o versículo 27. Livro de Números, capítulo 6, dos versículos 22 até o versículo 27. Quero convidar a igreja a lermos esse texto juntos, em uníssono. Você que está em casa também nos acompanhando tem a oportunidade de ler junto conosco esse texto da Palavra de Deus e juntos meditarmos. Livro de Números, capítulo 6, de 22 a 27. Vamos ler juntos? Disse o Senhor a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo: assim abençoareis os filhos de Israel e dir-lhes-eis: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Assim porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Amém. A igreja pode sentar-se. Como nós cantamos há pouco, né? A bênção de Deus traz sobre nós paz. E eu quero começar essa nossa prédica de hoje pensando em o que significa um olhar. Um olhar. Acredita-se que o bebê busca no olhar da mãe confiança e proteção que o ajudam, né, a construir a sua atividade. Aquele olhar do bebê ao ser amamentado pela mãe ainda no colo é algo muito especial que marca todo o desenvolvimento da criança. Dizem também que os adolescentes têm uma comunicação muito peculiar pelo olhar, né? Geralmente é nessa fase da vida em que acontecem os primeiros amores, né? As primeiras paixões, aqueles olhares que se identificam, e alguns deles perduram até o matrimônio, né? Um outro olhar muito importante é aquele olhar dos pais para o filho, né? E é interessante quando alguns pais, em dúvida sobre a palavra dos filhos, diz assim: olhe nos meus olhos e me responda, é verdade? De repente não é à toa que aquela expressão que diz, né, fulano ri com os olhos. O olhar, ele comunica muito. O olhar, ele deixa muito de nossa identidade para as pessoas. As pessoas, quando envergonhadas, isso é muito peculiar, né? Quando alguém muito tímido, muito envergonhado, deseja esconder-se, geralmente tenta baixar o olhar, se possível até mesmo, às vezes, esconder o rosto, para que não se perceba, por meio do seu olhar, o que está se passando ali, seja da vergonha, seja do medo, né? E pensamos aí, né? Quantas vezes
na nossa vida por conta das lutas, das dificuldades, dos problemas, nós baixamos a cabeça, baixamos o olhar para ali quieto, na intimidade do nosso ser, pudéssemos chorar sem que ninguém viesse a perceber. E nestes mesmos momentos, muitas vezes Deus dispõe em nosso favor pessoas que nos chamam ao canto, pedem para que nós recobremos o ânimo, levantemos a cabeça, tomemos o olhar de volta. Olha aqui nos meus olhos, você vai vencer, você vai passar por isso, você vai conseguir vencer. E às vezes nos pegamos pensando, né? Por que se faz isso? Por que é tão importante quando queremos ajudar alguém que está passando por algo delicado, dizer: olha aqui nos meus olhos, você pode confiar em mim. É exatamente isso que Deus faz com o povo de Israel. É exatamente isso que Deus faz com cada um de nós, porque quando nós lemos esse texto de Números, capítulo 6, de 22 a 27, nós nos deparamos com um Deus que está exatamente olhando para o povo de Israel, percebendo tudo o que está acontecendo com o povo de Israel, e nós vamos encontrando um Deus que está em busca do seu povo para o abençoar. Nós encontramos um Deus que está olhando para o seu povo por inteiro. Por quê, pastor? Porque a bênção de Deus, o olhar de Deus, nos enxerga por dentro e por fora. O olhar de Deus, por meio de sua bênção, enxerga-nos tanto no passado, quanto naquilo que estamos vivendo. A bênção de Deus nos olha por completo, vendo tudo aquilo que temos de razão e que temos de sentimento, os nossos medos, os nossos entusiasmos. O olhar de Deus nos vê por completo, tanto as nossas tristezas quanto as nossas esperanças. Quando nos abençoa, Deus nos devolve tanto a esperança quanto a confiança. A bênção de Deus, quando nos alcança e nós enxergamos que ela está conosco, ela nos devolve a segurança para continuarmos a viver, porque o seu olhar é um olhar misericordioso, como diz o texto da Sagrada Escritura. E o resultado de tudo isso, como nós acabamos de cantar, o resultado da bênção de Deus para nós é paz. Não há nada mais importante para o homem na sua caminhada, na sua jornada, na sua travessia do deserto da vida, do que atravessar esse deserto com paz no coração. Quando nós olhamos para esse texto de Números capítulo 6, nós nos deparamos com um dos textos mais conhecidos da narrativa bíblica. E certamente no livro de Números, eu acredito que esse texto é o texto mais conhecido, né? É o mais citado. No texto em hebraico, é formado apenas por 15 palavras. É um texto bem pequeno, mas é um texto que consegue sintetizar muito do ser de Deus e do cuidado, da relação que esse Deus deseja ter com o seu povo, dessa relação que Deus deseja ter com cada um de nós, conosco. E nesse momento tão especial que estamos vivendo na história da Igreja Presbiteriana da Boa Vista, celebrando os 99 anos de organização eclesiástica, como é importante que nós lembremos que no transcurso de toda a história, Deus esteve com seu olhar sobre nós, nos abençoando, nos conduzindo. Esse texto que acabamos de ler é conhecido como bênção araônica, né? E ele rapidamente foi incorporada, né, na liturgia da igreja protestante. É muito comum, né, ela ser impetrada nos cultos de aniversário,
nos cultos de batismo, muitas vezes nas liturgias de casamento, né? O pastor espera aquele momento em que o casal já está às portas, e aí então chama o casal pelo nome, eles viram-se, né? Tem até uma cena já fotográfica, eles viram, e o pastor impetra sobre aquele casal a bênção araônica. Então é um texto de diversas importâncias, né? E talvez um texto muito conhecido, um texto muito atual, mas um texto muito profundo. Um texto que na noite de hoje eu espero que nos desafie a olharmos para ele e pensarmos no que esse texto pode ser aplicado na minha vida hoje, no que esse texto faz sentido na caminhada da Igreja da Boa Vista, na celebração dos seus 99 anos. Olhando para o texto, eu peço que você deixe sua Bíblia aberta, vamos olhar um pouco para o texto antes de trazer suas aplicações para nós. Esse texto, como nós estamos falando aqui de forma redundante, e ele pela própria leitura ele nos permite enxergar isso, é uma bênção. Sim, a primeira observação desse texto, né, a origem do texto, o texto é uma bênção. Vale-se ressaltar que é a bênção mais antiga da Bíblia. Isso é muito importante, né, para ele. É um texto vindo de Deus para Moisés, a fim de que Moisés instruísse a Arão sobre como impetrar esse texto sobre o povo, né? A impetração dessa bênção de Deus ao povo de Israel naquele momento histórico, né? Fala do olhar amoroso, misericordioso, cuidadoso de Deus e da paz que somente nele é possível. Então, esse texto ele tem diversos segredos, bênçãos, mistérios para nós que nos são de ânimo, de esperança para a travessia do deserto que é a nossa caminhada. O livro de Números, e é interessante nós atentarmos para isso, certamente boa parte de nós sabemos disso. O livro de Números, ele tem esse nome, né, dado as suas muitas genealogias que existem nele, que é resultado de um censo que foi feito entre o povo saído lá do Egito. O seu nome original, Bemidivá, né, ele significa no deserto, ou seja, o livro conta na sua essência a história do povo de Deus na sua travessia do deserto. Trata de forma muito delicada das provas vividas e muito dos processos da adequação do povo ali, da adaptação do povo na sua travessia do deserto, até o seu entendimento de que era no deserto que eles iriam enfrentar boa parte de sua vida, senão muitos ali terminariam a sua caminhada aqui na terra. Os acontecimentos que se passam aqui no livro de Números, eles se dão ali em torno, né, da montanha do Sinai, já no sul de Canaã, ali na parte de baixo do mapa, e nas planícies de Moabe e de Edom. Então, o livro de Números, nós conseguimos situá-lo muito bem nesse momento histórico, nessa situação geográfica. E aí você pergunta assim, pastor, o que é que a gente vai encontrar, então, nesse livro de Números, né? Além dessas genealogias que o senhor acabou de falar. Se você der uma folheada na sua Bíblia aí, rápido, em alguns instantes, você vai perceber pelos próprios títulos do livro, né, que você vai ter nele listas, leis, você vai ter ali relatos, né, ordens divinas, instruções para o culto e esta belíssima bênção, né? É interessante que no livro de Números, muitas vezes as pessoas pensam que é um livro que ele é resultado de um trabalho matemático de Moisés. Talvez Moisés, durante a sua juventude, fez alguma graduação em matemática lá na Universidade do Egito e se especializou em números, e ele escreve, não. O tema predominante no livro de Números não é outro senão o tema da providência divina. Em Números, o que nós encontramos do início ao fim é Deus providenciando para o seu povo tudo o que é necessário para a sua jornada. Se nós tentássemos resumir
o conteúdo do livro, se é que isso é possível, né? Em uma síntese, né? Nós poderíamos dizer que a síntese do livro de Números é Deus cuida, Deus vela por todas as necessidades do seu povo. Sejam essas necessidades bélicas, sejam essas necessidades físicas, sejam essas necessidades nutricionais ou espirituais. Deus supre todas as nossas necessidades. É isso que nós aprendemos quando lemos com um pouco mais de detalhe esse livro de Números. E o texto que nós estamos meditando nesse final de tarde, início de noite, é um texto que ele parece que está isolado dentro do todo do livro, né? Ele está entre a lei do Nazireu. Se você pega aqui o início do capítulo 6, você olha na sua Bíblia, você percebe isso pelo próprio título, né? Parece que ele está ali isolado entre o texto da lei do Nazireu e o texto das ofertas dos príncipes, né? Trata-se de uma bênção, como falamos, que Deus dá a Moisés. Deus dita a Moisés para que ele ensine a Arão, para que Arão abençoasse o povo. Então, por isso que muitos chamam esse texto de a bênção araônica, a bênção de Arão, mas é uma bênção dada por Deus para que Arão impetrasse sobre o povo, ou seja, abençoar seu povo que está em marcha, abençoar seu povo que está na peregrinação do deserto, na sua marcha de libertação, construindo a sua identidade como povo de Deus, porque a bênção de Deus é para todo o povo. A bênção de Deus não foi específica para Moisés. A bênção de Deus não foi específica para Arão. A bênção de Deus foi para todo o povo. Deus abençoa todo o povo, tão somente por conta da sua providência e da sua misericórdia. E isso nos leva a entender e compreender melhor esse livro de Números e o que ele tem para nós. Não existe glória maior para Deus do que essa de ser o Deus que abençoa o seu povo. Uma bênção, quando nós olhamos para esse texto, percebemos que uma bênção é, na verdade, tanto um voto quanto uma oração. Acho que a gente consegue perceber quando lê isso no texto. Uma bênção é um jeito que Deus encontra de marcar o seu povo, de marcar cada pessoa. As palavras do texto são muito pessoais. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde, o Senhor sobre ti levante o rosto. Ela marcar cada um de nós. Ela vem de Deus e, portanto, é algo que Deus nos dá para que sejamos realmente libertos, abençoados, que em meio à jornada da vida, em meio à travessia do deserto da vida, nós possamos viver em paz. Pela fé, essa bênção de Deus influencia toda a nossa vida. Pela fé, essa bênção de Deus chega a nós, trazendo para todo aquele que dela se apropria a paz que excede a todo entendimento. Muitas vezes as pessoas ao nosso redor não conseguem entender porque em meio a tanta luta, em meio a tanta dificuldade, em meio a tanto caos, nós estamos em paz, nós estamos em tranquilidade. E muitas vezes as pessoas se questionam: como pode fulano enfrentando tanta dificuldade, enfrentando tanto problema, passando por você, olha para o semblante dele e percebe paz, uma calmaria que não dá para entender. E realmente não dá para entender, porque Jesus Cristo explica isso quando ele vai se despedir dos discípulos, registrado em João. Ele vai dizer: olha, eu deixo para vocês a paz, mas é a paz que o mundo não pode ter, que o mundo não pode dar, que o mundo não pode receber, porque essa paz eu dou e dou a quem eu quero. Então, o que a bênção de Deus traz para nós é paz. Então, quando nós olhamos para esse texto e nós entendemos que o Senhor deseja realmente abençoar o seu povo, eu gostaria de, na noite de hoje, convidar você a que reflitamos juntos sobre esse texto de Números 6, 22 a 27, pensando nele sob o título Bênção, a prova do cuidado de Deus por nós. E que nessa celebração, mais um culto,
em que agradecemos a Deus pelos 99 anos da Igreja Presbiteriana da Boa Vista, nós possamos lembrar de que realmente Deus tem abençoado a nossa igreja, Deus tem abençoado a história da nossa igreja, Deus tem abençoado as famílias que têm militado ao longo dessa história. Bênção, a prova do cuidado de Deus por nós. E uma primeira aplicação que eu quero chamar desse texto para a nossa vida é que a bênção, ela não é outra coisa senão um presente de Deus para o homem. O que é a bênção, pastor? A bênção é um presente de Deus para o homem. Vale ressaltar que a bênção, ela vem ao encontro de um dos maiores clamores do nosso tempo. Assim como o povo que estava no deserto, assim como o povo de Deus no início da jornada, e quando nós vamos para o Gênesis, observar a história dos patriarcas, nós vamos perceber na vida de Abraão, de Jacó, Deus sempre tem atendido a necessidade dos seus filhos nos momentos mais delicados da vida. Assim como foi com eles, muitas vezes nós buscamos a bênção de Deus para nos sentir protegidos, para nos sentir iluminados pela promessa de Deus. E aqui, quando Deus orienta Moisés a ir até Arão e ensiná-lo sobre a bênção, Deus está dizendo para Moisés e ensinando a nós hoje por meio da sua palavra que a bênção, ela envolve tanto a palavra quanto o gesto e o toque. A bênção, ela envolve tanto a promessa quanto a realização, porque a bênção se dá como uma promessa, que o Senhor te abençoe, e a pessoa se sente abençoada, que o Senhor te guarde. E como é bom ao chegarmos no lugar de destino para onde vamos, assim, obrigado, Senhor, me guardou até aqui. Então a bênção realmente ela envolve tanto a promessa quanto a realização. A bênção envolve tanto o passado, quanto o presente, quanto o futuro. A bênção de Deus ela envolve aquilo que desejamos e aquilo que é realizado. A bênção de Deus envolve Deus, seu povo e a pessoa. É uma relação em que todos fazemos parte. A igreja do Senhor é abençoada, mas cada membro da igreja do Senhor por si é abençoado, porque cada membro é a igreja, faz parte do corpo e todos são abençoados. A bênção, que é um presente de Deus para o homem, é uma oração que se materializa no voto imperativo de Deus em nome dele próprio. Que o Senhor te abençoe, e Ele abençoa. A bênção faz justamente aquilo que a oração pede, aquilo que o texto bíblico promete. É o que a bênção de Deus faz por nós e faz em nós. Por isso, sempre devemos rogar a Deus que a sua bênção seja presente durante toda a nossa vida, durante toda a história de nossa caminhada, durante toda a existência de nossa família e daqueles a quem amamos. A última expressão, quando nós olhamos para o texto, é de uma belíssima importância. Quando você olha o texto, e o Senhor vai dizer no final do versículo 27, e eu os abençoarei. Esta é a palavra geral do texto. O Senhor quer sim abençoar a cada um de nós. O Senhor quer abençoar aquele que é guardado pelo Senhor. O Senhor quer realmente aquele que conta com o brilho do rosto do Senhor sobre ele. É interessante que quando nós olhamos para esse texto e nos enxergamos, nós podemos descansar, porque temos a certeza de que o Senhor está realmente abençoando aqueles a quem amamos, aqueles com quem nós convivemos. A bênção do Senhor é para todo aquele que goza da sua companhia, que goza da sua paz divina, que tem o nome do Senhor finalmente gravado sobre si. Lembram-se do texto da oração de Salomão em 2 Crônicas, no capítulo 7, quando o Senhor diz que o povo que se chama pelo seu nome, é justamente esse povo
que se chama pelo nome do Senhor, que Ele deseja piamente abençoar. E esse é realmente o homem que Deus deseja cuidar, proteger, guardar, aquele que é o homem de Deus. E isto que Deus faz, Ele faz porque Ele é misericordioso, porque Ele é bondoso, porque a sua misericórdia dura para sempre. E cabe a cada um de nós expressar também aquilo que nós desejamos para a nossa vida e para a nossa família. Mas eu quero chamar também a nossa atenção para um outro aspecto, uma outra aplicação desse texto. A bênção realmente é um presente de Deus para todos nós, mas a bênção do Senhor mostra o que Deus faz por cada um de nós. A bênção do Senhor mostra o que Ele faz por cada um de nós. Como assim, pastor? Se nós observarmos as palavras do texto, elas têm um grande sentido e uma grande importância para a nossa vida, principalmente para nós que estamos no deserto, né? Senhor, pastor, estamos no deserto? Como assim? Sim, porque o deserto é o lugar da peregrinação. O deserto é a terra de travessia e nós estamos atravessando no deserto da vida. Nós somos peregrinos e forasteiros nesse mundo. Então, a bênção de Deus veio para o povo, de acordo com o livro de Números, e nós presenciamos isso hoje. A bênção de Deus veio para o povo em uma situação de transitoriedade. O povo recebe essa bênção não já em Canaã, mas ainda no deserto. Como eu falei, ali na beirada do Monte Sinai, entre os vales de Edom. Então, é ali, o povo está em situação de transitoriedade. A bênção do Senhor veio ao povo em uma situação de fuga, fugindo dos inimigos. A bênção do Senhor veio ao povo em uma situação em que eles estavam se adaptando a tudo aquilo que agora tinham que encarar, porque queiram ou não, lá no Egito eles estavam assentados, ainda que sofrendo, mas estavam bem, como eles muitas vezes reclamaram a Moisés. Lá no Egito a gente tinha isso, tinha aquilo, tinha tudo outro, aqui agora no deserto a gente tem o quê? Lembra do texto de Êxodo, capítulo 15, 16, quando ainda na sua providência Deus providencia o maná. Deus abre o mar vermelho para eles, e em menos de uma semana o povo já está reclamando com Moisés, dizendo: a gente veio aqui para morrer. E Deus sempre providenciando para o povo tudo aquilo que ele deserta, então tudo aquilo que eles precisavam. Então a bênção do Senhor veio ao povo caminhando no deserto, ou seja, em tempo de crise, em tempo de grande sufoco, em tempo de grande mudança. O povo estava enfrentando a saída da escravidão para a libertação. Hoje nós, com o nosso pensamento cristão, do homem moderno, do século XXI, pensamos assim: poxa, pastor, é enfrentar uma dificuldade, sair da escravidão e vir para a libertação? Sim! E quantas vezes nós já não passamos por isso? De repente nós estamos diante de uma nova situação. É um convite para um novo desafio profissional, um desafio na vida acadêmica de fazer uma pós ou qualquer outro curso. E aquilo que é positivo, mas muitas vezes nós ficamos com medo, ficamos com insegurança, nos sentimos acuados. E é justamente nesse momento que o Senhor vem a nós com a sua bênção para nos reerguer, para nos revigorar. É assim. É nesta situação, é na crise, é no deserto da vida que Deus da providência vem a nós com a sua bênção. Então Deus vem a nós nas situações mais difíceis da vida. Ele vem ao nosso encontro para nos abençoar. Deus vem ao nosso encontro para nos proteger. Deus vem ao nosso encontro, como diz o texto, para resplandecer, para iluminar. Deus vem ao nosso encontro para ter misericórdia de nós. Deus vem ao nosso encontro para levantar o nosso rosto. Deus vem ao nosso encontro para nos dar paz. Então a bênção mostra realmente o que Deus faz por cada um de nós.
É um grande presente de Deus, mas ela também nos mostra justamente aquilo que Deus faz por cada um de nós. Nós poderíamos muito bem, sobre cada uma dessas ações divinas, né? Abençoar, proteger, resplandecer, ter misericórdia, levantar o rosto, conceder a paz. Nós poderíamos, sobre cada uma dessa ação divina, ficar aqui meditando tempos e tempos e tempos, mas nós não podemos fazer isso dado o nosso tempo. No entanto, nós precisamos ter na nossa mente claro que quando Deus nos abençoa, Ele está dizendo para nós justamente o que Ele faz por cada um de nós. E como é maravilhoso, irmãos, como é maravilhoso gozar desse cuidado incansável de Deus por nós. Como é maravilhoso poder descansar nos paternais cuidados do Senhor. E tudo o que nós precisamos fazer é gozar desse cuidado. Tudo que nós precisamos fazer é nos deleitar nesse Deus. Como diz na saudação inicial que fiz aos irmãos, o que nós precisamos fazer é nos agradar no Senhor e descansarmos nele. Ah, pastor, mas é tão difícil. Eu sei, e a Bíblia não deixa isso ser diferente. Ela diz para nós que é difícil. Todo o nosso trabalho é glorificar a Deus, pois os nossos símbolos de fé, e o catecismo já começa chamando a nossa atenção para isso, né? Qual o fim principal do homem? Para que Deus criou o homem? E nós somos criados para glorificar a Deus e gozar dele para sempre. O nosso trabalho é esse, e o de Deus é o de nos abençoar, continuar nos guardando, nos protegendo, nos amparando, e é de grande valia para a nossa vida lembrarmos sempre que em qualquer situação da vida nós somos objetos da graça de Deus, e essa bênção que foi impetrada lá atrás sobre o povo de Israel, ela tinha por finalidade de mostrar ao povo que o Senhor estava junto com eles, que eles não estavam atravessando o deserto sozinhos, e que eles não precisavam se preocupar, pois Deus estava com ele. A promessa do Salmo 23, versículo 4, que até mesmo quando atravessamos o vale sombrio e escuro como a morte, não precisamos temer, porque o Senhor está conosco, é evidenciada aqui também, nessa bênção de Números capítulo 6. Tanto que essa bênção, ela pode ser dividida em algumas partes para até mesmo o nosso entendimento, né? E em cada um momento dessa bênção, nós podemos perceber o cuidado incansável de Deus por nós, né? A gente vai perceber que quando a gente olha para esse texto da bênção, a gente percebe que a presença de Deus é espiritual, mas é real junto com o seu povo. Esse é um mistério que até quando celebramos a Santa Ceia, né, a gente sempre lembra que a presença de Jesus Cristo é real, porém é espiritual na nossa vida. E o texto nos promete isso, a bênção nos promete isso. A bênção nos promete a provisão do Senhor para conosco em todo o tempo. Ela também nos promete a proteção do Senhor. E vale aqui ressaltar que na bênção litúrgica, né, que é aplicada ao final do culto, funde-se sempre o falar e o agir. Ou seja, o Senhor, por meio do pastor que impetra a bênção, ele fala, e você, quando é abençoado e vive o seu cotidiano, você pode ter certeza, realmente a graça de Jesus Cristo é comigo, realmente o amor de Deus, o Pai, é comigo, realmente é verdade. O Espírito Santo me conforta e me consola todos os dias. Por isso é que a bênção, ela realmente se concretiza no momento da sua impetração, como diz o versículo 27. Colocarão assim o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei. Se tem algo que é muito importante na vida do cristão,
é ele não ter vergonha de se identificar. Eu sou um cristão, eu sou abençoado por Deus, eu sou objeto da sua bênção e da sua graça. Eu quero chamar mais uma vez sua atenção para um outro detalhe desse texto, mas uma aplicação. A bênção, ela é um presente de Deus para nós. A bênção mostra aquilo que Deus faz por nós, mas a bênção, ela também mostra a dimensão do olhar de Deus por nós. A bênção mostra onde vai o olhar de Deus sobre nós. E é interessante porque pensar na dimensão do olhar de Deus a nós e no encontro do seu rosto com o nosso rosto é procurar entender o intento de Deus enviar Cristo a nós. Como assim, pastor? Deus, o nosso Deus, aquele que a Bíblia ensina-nos a chamá-lo de meu pastor, esse Deus é um Deus que deixa o seu rosto nos iluminar. O nosso Deus é um Deus que nos olha nos olhos. O nosso Deus é um Deus que nos olha por inteiro. O nosso Deus é um Deus que olha para nós como pecadores que somos. Olha com misericórdia, Ele sabe onde nós falhamos, quando falhamos, por que falhamos, o que motivou-nos a levar à falha, mas Ele nos olha com um olhar misericordioso, com um olhar pacificador. O olhar de Deus sobre nós não é um olhar especulador, não é um olhar investigativo. O olhar de Deus para nós não é um olhar repreensivo, muito pelo contrário, o olhar de Deus nos compromete pelo seu amor, pelo seu cuidado. E se Deus, que é Deus, nos olha assim, quem somos nós para olharmos o nosso próximo com um olhar diferente? É interessante porque muitas vezes nós não queremos olhar para o nosso irmão com um olhar misericordioso. Muitas vezes nós não conseguimos olhar para o nosso irmão com um olhar pacificador. E aí podemos nos lembrar da lição que Jesus Cristo nos dá no Sermão do Monte, registrado no Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 37 e 38, quando ele diz: não julguem os outros, e Deus não julgará vocês. Não condenem os outros, e Deus não condenará vocês. Perdoem os outros, e Deus perdoará vocês. Deem aos outros, e Deus dará a vocês. Ele será generoso, e as bênçãos que Ele lhes dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. A mesma medida que vocês usarem para medir os outros, Deus usará para medir vocês. Essa é a dimensão do olhar de Deus. Se o Deus de Israel nos olha assim, se o Deus que tanto nos amou, a ponto de dar o seu único filho, para que nós não perecêssemos, mas tivéssemos a vida eterna, é capaz de nos olhar assim. Se Deus, que nos deu maior prova de amor em enviar Jesus Cristo para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores, olha para nós assim, como é que nós podemos olhar diferente? Por que nós, tantas vezes, tentamos usar de tão pouca misericórdia quando olhamos para o nosso próximo, e muitas vezes até para nós mesmos? Muitas vezes, quando cometemos falhas, queremos nos autocomiserar, queremos impetrar a nós castigos, esquecendo que o Deus que sabe que nós pecamos, quando arrependidos,
confessamos a Ele os nossos pecados, o seu perdão também é real a nós. Muitas vezes nós achamos que o ato de confissão que realizamos no culto é algo simplesmente formal, mecânico, um ato simplesmente litúrgico, mas que não tem efeito real na nossa vida. Não, lê do engano. Quando na igreja, e você em casa também pode fazer isso, você pecar, você errar e arrepender-se do seu pecado, lance-se sobre o Senhor, que é misericordioso e rico em perdoar. Confesse arrependido dos seus pecados e diga a Ele do fundo do coração: Senhor, eu não quero mais cometer esse erro, e Ele lhe perdoará. Você não precisa olhar para você mesmo e nem para ninguém com outro olhar que não seja de misericórdia. Eu quero encerrar essa nossa prédica dizendo que esse jeito do olhar de Deus, expresso na bênção araônica, como assim chamamos, tem seu desdobramento mais radical em Jesus Cristo. Como assim, pastor? Na simplicidade de Jesus Cristo, na singeleza daquela criança que nasce na manjedoura, no seu esvaziamento, como diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses no capítulo 2, no seu esvaziamento da glória, no servir, no humilhar-se, tornando-se igual a todos nós. Na cruz, quando nós também cantamos aqui hoje, né? Morrendo em nosso lugar, nos substituindo. Então, essa dimensão do olhar de Deus, ela tem seu maior desdobramento em Jesus Cristo mesmo. E lembrando nesse momento aqui, em que encerramos, eu quero chamar a nossa tona aqui, de que Jesus Cristo é o maior exemplo de que o olhar de Deus nos acompanha até hoje e nos acompanhará para sempre. Se nós não somos capazes de entender o olhar misericordioso e pacificador de Deus através do texto de Números, Paulo nos mostra em Filipenses que em Cristo nós temos o espelho para continuarmos tentando entender melhor esse olhar de Deus por nós, olhar misericordioso. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos ajude na caminhada da vida, entender que o Senhor, lá dos altos céus, continua nos abençoando, continua nos guiando, continua fazendo com que cada um de nós sejamos todos os dias objetos da sua bênção, da sua graça, para que nós tenhamos todos os dias no coração a sua paz. Paz que o mundo não pode dar, paz que o mundo não pode receber, paz que só Jesus pode nos dar. Que o Senhor Deus nos abençoe. Amém.